Na noite dessa terça e madrugada de quarta, o Boi Bumbá Caprichoso fez o seu ensaio técnico aberto no Bombódromo de Parintins. E nós da Pop Norte novamente acompanhamos pelo canal do Portal A Crítica, assistimos, anotamos coisas que nos chamaram a atenção e vamos trazer hoje para vocês na nossa resenha. Lembrando, assim como nós avisamos no ensaio do Boi Bumbá Garantido, nós vamos avisar que também que a percepção de quem assiste pela televisão é muito diferente de quem está em loco, apesar de ter algumas coisas que vamos falar aqui que consultamos pessoas que estavam na apresentação, mas mesmo assim a nossa percepção é bem diferente. Então, lembrado isso, podemos seguir para a resenha. O Troar do Maracá rege o levante da vida. E obviamente, começando pelo começo, a gente vai começar pela entrada. E assim, cara, que entrada arrepiante do Boi Bumbá Caprichoso. Contra o racismo, a desigualdade e a intolerância. É tempo de o trecho falado do Edmundo, a trilha sonora que foi usada, a galera erguendo os braços e gritando "é tempo de retomada", foi uma parada, foi uma entrada muito épica que o Boi Bumbá Caprichoso tá preparando. Só que o problema é que logo na entrada, bem no ápice da apresentação, começou a gerar um problema de áudio, tanto na transmissão quanto dentro da arena. A voz do Edmundo Oran, na hora que ele tava falando, sumiu, o instrumental engoliu a voz dele e a voz do Patrick quando ele começou a cantar. Até o momento eu achava que eram problemas de transmissão na crítica, só que eu consultei pessoas que estavam na arena e mandaram áudios da arena e mostrando que o problema era na arena e consequentemente acabou indo para transmissão. E esse problema de áudio tanto na transmissão quanto na arena persistiu durante bastante tempo. E durante todo esse tempo foi um corre-corre nos bastidores que vocês não têm noção. Mas do mesmo jeito, mesmo com os problemas de som, seguimos para o nosso próximo tópico, que é a lenda do Yupari, que é um dos momentos mais esperados pelo torcedor do Boi Bumbá Caprichoso e foi um momento de pior som na arena. Vendo no ensaio, a lenda do Yupari vai ser um dos momentos que o tema do Boi Bumbá Caprichoso, o tempo de retomada, vai ser introduzido de forma muito mais clara. E muito por conta da mística que envolve toda a história do Yupari. O Yupari, que antes da chegada dos colonizadores era um ser que não era nem bem e nem mal, na visão dos grupos indígenas que acreditaram e acreditam nele. Só que com a chegada dos colonizadores e com a visão eurocentrista deles de bem, mal, céu e inferno, eles acabaram demonizando a imagem do Yupari diante de todos os povos indígenas que acreditavam nele. Então hoje o Boi Bumbá Caprichoso ele vai na arena e vai fazer a retomada da imagem original do Yupari, tirando a imagem demonizada que os europeus colonizadores botaram em cima da imagem e de toda a mística do Yupari. E aproveitando o gancho, eu e o pessoal do Papo de Toadas fizemos um episódio justamente falando da mística do Yupari no quadro deles, o Megazord de Lendas. Lá eles explicam mais a fundo toda essa mística, toda essa história da visão demonizada dos colonizadores, e eu venho e trago todas as vezes que a mística do Yupari e a imagem do Yupari foi representada na arena, desde 1999 até 2017, quando ele veio pela última vez. Esse foi um vídeo muito legal, muito bem explicativo, e se você tiver interesse, o card está aqui em cima. E voltando, essa retomada do Caprichoso na lenda do Yupari vai ser bem clara, justamente na inserção do Edmundo Oran no meio da lenda, dividindo a lenda em dois atos.
Enfim, a lenda do Irupari vai ser algo muito interessante. Já vimos imagens da alegoria, vai ser algo extraordinário na história do Festival de Parintins, se funcionar. Então, o que resta esperar, mas por enquanto isso foi uma ótima lenda. Saindo da lenda, a gente vai emendar para Cunhamporanga, Marciele Albuquerque. Ela é no grupo do Pinamar, Caiapó, Atoari, a Surinizou, ela é Sateré, Escariona, Guerreira, Poranga, Cunha. E a Marciele Albuquerque no ensaio foi sensacional. Todo ano ela sempre traz algo novo e nesse ano não foi diferente. A Marciele trouxe passos muito bem marcados e muito tribais mesmo, diferenciando bastante do que foi trago pela Cunhã do Boi Bumbá Garantido e fazendo uma comparação, já que esse foi os dois ensaios finais, com ela se sobressaindo bastante em relação a Isa. Assim, esse ano vai ser uma boa disputa entre elas e a Marciele está bastante preparada, tá? Indo para o nosso próximo tópico e ainda falando em coisas tribais, vamos falar dos povos indígenas do Boi Bumbá Caprichoso que dançaram ao som de Amipaguana e caralho, moleque, arrebentaram. Amipaguana, hora do Pinambá, Mucurucu, Tapajó, lutador sem retomada, ancestralidade nossa, hora do Caioá, Maitapua, Piacá, Maruara, Arapiuns, a lutar! A toada funcionou extremamente bem e o ritmo marcado da toada deu um balanço gigantesco e poderoso pro momento. E assim, mesmo o corpo de dança do Boi Bumbá Caprichoso tendo um número significativamente menor em relação ao que foi trago pelo Boi Bumbá Garantido, eles não deixaram nada a desejar. Eles sustentaram o momento enquanto o pajé Eric Beltrão e a Marciele Albuquerque representavam a resistência indígena nas cabines dos jurados. Dito isso, sensacional. Agora a gente chegou num ponto que lava a alma do torcedor. A gente vai falar do verso do Caetano Medeiros. Então, para poder falar disso, a gente vai começar por partes. O amo do boi contrário é muito dissimulado. O amo do boi contrário é muito dissimulado. Será que ele esqueceu o que fez ano passado? Agora fala em quilombo, faz até punho cerrado. Tu não enganas ninguém com esse teu papo furado. Tu não enganas ninguém com esse teu papo furado. Assim, para quem acompanha o Festival de Parintins há no mínimo uns 2 anos, sabe que o discurso do Fred Góes para poder se candidatar e se eleger à presidência do Boi Bumbá Garantido foi que o Boi Bumbá deveria ser menos militante e muito mais folclórico, assim como antigamente, porque toda a militância e o academicismo que é trago para o Festival de Parintins está esfriando a festa. E depois de eleito e logo depois disso, o Boi Bumbá Garantido lançou o tema Segredos do Coração, lançando o seu tema e lançando repulsa aos temas acadêmicos e militantes sempre que era tocado no assunto. E seguindo isso, com a disputa dos amos, o João Paulo Faria, ele trouxe 3 versos fortes para Alvorada e 2 deles bateram bem errado. O primeiro verso que bateu errado foi onde ele comparava a cor preta do Boi Bumbá Caprichoso com uma saca de carvão. E o segundo verso que bateu errado e que gerou uma nota de repúdio foi a comparação das pinturas iorubás que o Boi Bumbá Caprichoso usa há alguns anos com as pinturas que o Carapanã tem no seu corpo. E como dito, isso gerou uma revolta e repulsa muito grande e que acabou rendendo uma nota de repúdio de um dos terreiros existentes em Parintins. E algo que foi relevado pela torcida do Boi Bumbá Garantido e pelo próprio Boi Bumbá Garantido. E assim, logo depois da derrota de 2024 e o lançamento do tema que está sendo usado nesse ano, o Boi Bumbá Garantido simplesmente virou da água pro vinho, sendo um boi militante, um boi de quilombo, um boi de negros e lançando um vídeo exaltando isso exatamente no dia que ele virou a chave. E hoje virando o Garantido que há exatamente um ano atrás repudiava veementemente toda essa história, todo esse background que foi usado pelo Caetano na noite de terça. Chamou meu boi de urubu e apelidou de Maluzinha.
compuseram toadas dizendo que lugar de preto é na cozinha. Debochou das pinturas afro, comparou meu boi com um carvão, disse que a nossa bandeira era de apropriação. O trecho dessa toada que ele menciona é uma toada resposta do Boi Bumbá Garantido a uma toada de ataque do Boi Bumbá Caprichoso que você encontra em um dos álbuns do centenário do Boi Bumbá Caprichoso que foi lançado em 2013. Foram pra Manaus, sem lei, sem documento. Era tanto caboclo, matuto, com fome, dormindo ao relento. Essa atitude não há quem considere. Quem levou o momole foi o Paulo Pinto Neri. E o texto dessa toada que ele menciona vem dessa música aqui, que é cantado assim. Sei que você tem inveja, mas isso não é pra quem quer. No curral do sapatão, você nunca põe os pés. Lá não viaja preto, pra não se sujar com a marinha. Todos têm o seu lugar, lugar de preto é na cozinha. Vocês que são da sociedade, mas nunca saem da cor do fio. Respeita a minha autoridade, que eu represento em todo o Brasil. E é esse trecho que ele usa como resposta para afrontar o lado quilombo do Boi Garantido que surgiu há meses atrás, e tendo uma toada dessa na sua história. E lembrando que o criador do Boi Bumbá Garantido, o Lindolfo Monteverde, era um negro neto de escravizados. Esse verso do Caetano, além de ser recheado de histórias, ele é recheado de coisas que o torcedor do Boi Bumbá Caprichoso queria dizer há muito tempo. Então quando ele jogou esse verso, ele automaticamente virou o ponto alto da noite, porque ele lavou a alma do torcedor azulado. Mas saindo do verso e falando da performance dele, foi uma performance muito boa. Ele melhorou muito em relação ao que ele apresentava nos ensaios, só que ainda temos um ponto que é a entrega do verso dele. A entrega do verso dele ainda precisa melhorar bastante, porque o que é divertido no verso dele é o percurso, mas quando chega na hora da entrega, ele murcha, tá ligado? Então o percurso ele tem muito mais punch do que a própria entrega. Então isso é uma coisa que ele precisa se atentar durante as 3 noites do festival, valendo. Mas fora isso, Caetano Medeiros é o destaque da noite. Luz da bela brilha a noite, a minha fé alumia, para a corrente de cura acontecer. Na Maracá, banho de cheiro. Vamos pra melhor toada de 2025, que é a Magés, e que na arena ela tá maravilhosa, gostosa de se ouvir. Os Cooling Boys são muito bem executados, dá vontade, né, Grande Rio? E o Edilson Santana, cara, sem palavras, o Edilson é o Edilson. O único ponto que a gente poderia pôr aqui é que seria interessante pôr um retorno nas meninas do Curimbó, para elas poderem se basear no que elas estão tocando e não só se basear pelo som da arena, porque tinha horas que elas começavam a se atrasar e a se embolar no toque do Curimbó. Mas fora isso, muito bom. Seguimos pro nosso 2 próximos tópicos. Eu tinha anotado as duas para poder falar em momentos diferentes, mas como elas visivelmente pisaram no freio nessa apresentação e não mostraram o que elas vão mostrar no dia, então a gente vai unir as duas e falar numa tacada só. Os cheiros, os banhos, as transições. É a rainha da cultura. A Cleise esse ano ela tem um embate muito forte, e já no ensaio a Livra Cristina, que é a nova rainha do folclore do Boi Bumbá Garantido, se sobressaiu e muito em comparação ao que a Cleise Simas apresentou. Então a Cleise Simas ela vai ter que entregar bastante nesse ano para poder manter a coroa de rainha, pois a sua oponente não é mais a Edilene Tavares. A Cleise Simas não tá mais jogando sozinha, então o jogo vai ser bastante duro para Cleise Simas. Vem com a força dos teus ancestrais, estandarte azul e branco traz o lábaro sagrado. Ergue o teu pavilhão, mostra a tua arte, porta estandarte. E já a Marcela Marialva ela também tá uma nova oponente, que é a Jeveline Mendonça, e
Mas assim, como ela é uma referência no item porta-estandarte e com a Javelin fazendo vários passos que a Marcela Marialva tinha criado, o jogo já é um pouco mais tranquilo pro lado da Marcela. Mas isso não é motivo para ela dormir no ponto, já que a Javelin nesse ano vai ter bastante reforço de notas. Então se a Marcela quiser levar o título do item dela para casa, ela vai ter que se esforçar bastante contra os reforços de notas da Javelin Mendonça nesse ano. E indo para os nossos dois últimos tópicos, a gente vai trazer o Rito Tupinambá. Das montanhas ouve os gritos de alaridos do cativo e Pirapema, meu triunfo agonizar. Que é mais um dos momentos onde o tema retomada entra de forma muito bem clara. E no Rito Tupinambá, a retomada ela entra no intervalo de uma atuada em outra nesse mashup. Não somos comedores de gente. Somos vítimas das maiores mortandades do Brasil. E hoje, o Boi Bumbá Caprichoso, queremos aqui mostrar a força da retomada que nasceu da vida. Luta de amontar a Tupinambá. Avante Tupinambá! Assim, na arena o momento foi muito tribal, não teve firulas, não teve coreografias, foi simplesmente o ritual do ritual, fazendo um momento bastante legal na arena. É chegada a hora. Item 4. Ritual indígena. Mas o que foi forte mesmo foi a presença marcante do pajé Eric Beltrão. O fumo incendeia, arre, arre. A mente o parica clareia, arre, arre. O maracaite, o tocador, o rezador, o mestre comanda, comanda aldeia. E assim, sem medo de falar, sem muita demagogia ou coisa assim, o pajé Eric Beltrão é atualmente o maior pajé do Festival Folclórico de Parintins. Tanto na sua performance que ele faz na arena, quanto nas coreografias do seu corpo coreográfico. Assim, desde que ele entrou, ele vem tendo uma grande evolução no item e nesse ano não é diferente. Então de olho no Eric Beltrão, que ele também vai ser algo marcante nesse ano. Bem, aqui a gente falou tudo que nos chamou a atenção nesse ensaio técnico de terça-feira, e assim como no ensaio técnico do Garantido, a gente vai falar os pontos fortes e os pontos que precisam de mais atenção. E assim, sem dúvidas, começando pelo um ponto forte, foi logicamente o amo do boi, Caetano Medeiros. Ele fez seu verso, lavou a alma do torcedor e fez todos dormirem extremamente tranquilo naquela noite. Indo para outro destaque da noite também foi o Edmundo Oran, que pelo segundo ano consecutivo foi um apresentador. Ele foi excelente. Ele entrou nos momentos que devia entrar, ele apresentou super bem, explicou super bem. O Edmundo Oran está excelente. Ele não falta em nada em relação ao Jael Palaim. Vamos dar destaque também ao Patrick Araújo, que segurou bastante a noite durante os problemas de áudio e não deixou cair. Cantou super bem e está em forma, e ele está pronto para o Festival de Parintins. E o ponto que se precisa de atenção é justamente o que a gente acabou de falar, que foi o som da arena do Boi Bumbá Caprichoso. Tem que se tomar cuidado para esse tipo de problemas não acontecer na noite valendo, porque um som ruim já foi o aliado de umas derrotas recentes do Boi Bumbá Caprichoso. E esse ano é um ano muito importante pro Boi Bumbá Caprichoso e ele não pode errar em nada. Então tem que se tomar cuidado com o som de arena do Caprichoso. Bem, essa foi a nossa resenha do ensaio técnico do Boi Bumbá Caprichoso. Lembrando novamente, a nossa percepção assistindo pela TV é bem diferente de quem está lá. E avisando vocês que nós teremos as resenhas de cada noite de festival das apresentações dos bois. Então aguardo vocês no dia do Festival de Parintins. E é isso. Viva Parintins, viva o 58º Festival Folclórico da ilha de Tupinambarana. E é isso. Tamo aí. O pajé da cura, o pajé da dança, o pajé da reza, o pajé lança.